Tudo bem com vocês? Vou levar para a África. Glória a Deus. Pessoal, muito bom ver a igreja assim, né? O pessoal, plena quarta-feira, todo mundo aqui. E eu sei que o Senhor hoje vai continuar. Quem estava aqui no domingo? Faz um sinalzinho. Maioria, né? Nós vamos continuar. Como a gente entrou nesse propósito de jejum e oração, 21 dias de jejum de Daniel. E ali em Daniel, não sei se vocês estão lendo esse livro, eu recomendo vocês esse mês estar lendo esse livro. Pessoal que está no jejum e também os que não estão. E domingo nós falamos, abrimos à meia-noite, né, do domingo. E pela manhã nós pregamos sobre o primeiro jejum dele, quando Daniel chega ali na Babilônia, com 17 anos, que ele se recusou, né, de uma forma sábia, a não participar da mesa do rei, a tomar do vinho, dos manjares do rei. E ele entrou ali num propósito, ele e os seus 3 amigos, desse jejum, que é de legumes e água, né? Foi o que Daniel fez ali. E no final desse período de 21 dias, comparando com outros jovens que estavam experimentando da mesa do rei, eles que tinham a aparência melhor, eles que estavam mais saudáveis, e foram eles os 4 escolhidos para trabalhar no palácio. Encontraram neles mais sabedoria, inteligência, capacitação. E então a gente falou sobre isso, sobre nós não preferir a mesa do Senhor, e na mesa do Senhor ela é farta, espiritualmente falando, né? A gente fala do mundo físico levando para o espiritual. Que na mesa do rei tem vinho e manjares, né? Do rei da Babilônia. Mas na mesa do Senhor, do rei celestial, do dono de tudo, o que ele coloca para nós é o jejum, a oração, a palavra e a comunhão. Amém? Então né, a gente pregou mais ou menos aí. E agora eu quero falar do segundo jejum de 21 dias de Daniel, tá, gente? Naquela época ele tinha uns 17 anos, aqui Daniel tinha entre 80 e poucos a 90 anos. Já tinha corrido um longo tempo da vida dele ali na Babilônia, e o homem continuava jejuando e orando, indiferente da sua idade, porque relacionamento com Deus não depende de idade. Falo isso para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, para os mais idosos. Isso não tem nada a ver com idade, tem a ver com coração, com sede de Deus. Amém? Então eu quero pedir que vocês abram aí em Daniel 10, tá? Capítulo 10, vamos aí para essa outra parte da vida de Daniel. Antes disso ele já tinha ido para a cova dos leões, seus amigos já tinham entrado na fornalha. Qualquer dia nós vamos estar pregando mais sobre isso, mas agora o propósito é falar sobre esse jejum. Todos têm Daniel 10? Então eu vou ler aqui, eu vou ter que ler vários versículos devagar, para depois a gente falar aqui, trazer para nós, para os dias de hoje, né? No terceiro dia de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Fala comigo, uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz.
e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvi a voz das suas palavras, eu caí com o seu rosto em terra, profundamente adormecido. Agora nós vamos aqui. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque, olha só, gente, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Vamos ali para o 19. E disse: não temas, homem muito desejado. Em algumas traduções, homem muito amado. Paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortastes. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar com os príncipes da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Deus, eu te peço sabedoria, discernimento. Eu quero nessa hora repreender toda a oposição maligna, Senhor, e quero declarar a liberdade do teu Espírito neste lugar, que haja em nós corações quebrantados, nesse tempo que nós estamos de jejum e oração. Eu creio que muitos aqui estão com seus ouvidos sensíveis, seus corações quebrantados, e nós queremos ouvir a tua voz nesta noite, Senhor. Nós queremos entender melhor o que o Senhor espera de nós nesses últimos dias, como Daniel teve essa sensibilidade e se colocou na brecha pelo teu povo, que aqui nesta noite se levante homens e mulheres, Senhor, dispostos a pagar esse preço, Senhor, mas para isso muitos precisam entender o que acontece no mundo espiritual, Senhor, para que nós venhamos a fazer com inteligência e com direção, Pai. Eu me coloco diante de Ti e toda a sua igreja. Fala conosco nesta noite. Vamos lá, queridos. Dentro disso que nós lemos, eu quero falar aqui um pouco com vocês, vou estar lendo aqui também. O profeta Daniel, ele estava ali e ele teve uma visão, né? Ele estava ali em oração. E nesta luta, quando ele começa a orar, vem para ele uma revelação e uma visão ao mesmo tempo do povo de Israel. O povo já não estava mais na Babilônia, o povo já tinha sido liberto do cativeiro. O cativeiro durou mais ou menos, foram 70 anos, e nesse tempo já tinha passado os 70 anos e o povo já tinha voltado para Jerusalém, para a sua terra.
Mas, de acordo com o que os estudiosos olham para o livro de Daniel, Daniel não chegou a sair da Babilônia. Principalmente, talvez, eles dizem que talvez por causa da idade dele já, com 90 e poucos anos, né, ele sempre foi muito respeitado na Babilônia, mesmo passando por algumas situações difíceis, mas ele era um homem que tinha um lugar alto, ele estava lado a lado com todos os reis, tanto na época dos reis da Babilônia, quando veio o Medo-Persas, Daniel era um homem, o braço direito dos reis. Então, eles deduzem que Daniel, ele terminou seus dias na Babilônia, tá? Mas isso não impedia dele se mover, dele sentir o que estava acontecendo com o seu povo. Ele estava fora, ele não estava no meio do seu povo, mas ali na Babilônia, ele se colocou na brecha pelo povo, pela situação do povo. E Daniel, ele começa a entender ali que ele estava entrando numa batalha, numa grande guerra. E nós vamos estar olhando aqui como que foi a postura de Daniel e como tem que ser a nossa postura nesses últimos dias. Olha para o seu irmão e diz assim, olha, você está numa guerra, você está numa batalha. Talvez você não está entendendo direito o que eu estou te falando, mas eu creio que até o final dessa mensagem, a sua mente vai clarear, tá? O seu espírito vai começar a entender melhor como funciona essa batalha espiritual. E eu volto a repetir, como eu falei no outro culto, que muitas vezes, acho que foi na virada, a gente está perdendo muitas batalhas porque nós não estamos guerreando no nível espiritual, nós estamos lutando no nível da carne, tá? Mas nós vamos ver isso no decorrer. Qual é o poder do jejum? Tá? Se você ainda não começou, se você está com medo de começar, eu hoje quero te incentivar a iniciar hoje esse jejum, e você vai ver quanta coisa espiritual maravilhosa vai acontecer na sua vida. Seu entendimento vai abrir, você vai se tornar sensível, Deus vai se revelar e talvez você vai começar realmente a entender como que funciona aí o mundo espiritual e o que Deus espera de nós, tá? Como a gente sempre canta aqui, que a gente precisa do Senhor, né? Senhor, me ajuda, Senhor, faz um milagre, Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti, mas eu posso dizer uma coisa para vocês também, Deus também precisa de nós, Deus precisa da igreja dele na terra, Deus precisa de homens e mulheres comprometidos com Ele, tá? Para que Ele possa mudar vidas de pessoa, para que Ele possa libertar, para que Ele possa transformar. É tão séria essa questão do mundo espiritual, queridos, que envolve nações, envolve estado, envolve cidade, envolve família. E nós vamos olhar isso aqui. Então, o poder do jejum, Daniel recebe a revelação de um anjo e então decide se consagrar em oração e jejum por 21 dias. No fim desse jejum, um anjo de Deus apareceu a Daniel, tá? Daniel fica ali impressionado com a beleza, porque é algo sobrenatural, não é algo a forma que eu estou vendo o pastor Genildo, é algo celestial ali se apresentando para ele. Olha o que o jejum e a oração faz, tá? E ele fica ali pasmo com a visão e com a revelação do anjo. Então ele se sente tão fraco, leia essa passagem, leia esse capítulo, ele se sente tão fraco diante daquele poder, a carne da gente não é nada. Por isso que Deus fala que ninguém pode ver ele, porque qualquer homem que se pudesse ver o Senhor, ele morreria na hora, porque a
gente. Mas vamos lá. E o anjo levanta ele. Eu quero dizer, a batalha espiritual, como é que funciona isso? Olha só, gente, estava tudo quieto. Estava tudo quieto. O rei da Pérsia lá já pressionando o povo de Israel, mesmo já na terra deles, sendo ameaçados já, entendeu? Estava tudo quietinho. De repente, Daniel começa a orar. De repente, Daniel começa a ter a visão. E é no jejum que Daniel se coloca. E na oração que ele se colocou para a favor do seu povo, o mundo espiritual ali já começou a se mover. Eu quero dizer para você que nesse tempo que você está de jejum, que você está de oração, tem o seu tempo de oração, porque essas duas armas, ela tira os anjos do lugar, ela tira os demônios do lugar, é travada uma guerra. Isso, por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês o poder, por que Satanás tem fechado a boca de mais da metade dos crentes no mundo, porque ele sabe quando um crente comprometido com Deus, um crente que esvazia a sua barriga, que não tem o seu paladar em primeiro lugar, ele sabe o que aquele crente, o que aquele homem, o que aquela mulher causa no coração de Deus. E quando Deus se levanta, nada nem ninguém pode parar. Então é como assim Deus está dizendo para nós: eu estou com sede de levantar do meu trono, mas está faltando oração, está faltando jejum. É isso que Deus está dizendo para nós nesta noite. Ele quer fazer. Ele quer fazer. E Daniel, ele se colocou nesse lugar, ali do 9 ao 11. Olha só. A oração de Daniel provocou uma batalha nos céus, porque os anjos de Deus foram enviados para defender o seu povo ali em Jerusalém. Quando oramos, Deus envia os seus anjos à terra para trazer resposta para nós. Mas isso nós temos que crer. Daí a gente olha aqui, Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, né? Porque desde o primeiro dia, ele orou 21 dias. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, que tem que ser de coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, tá? E por causa das tuas palavras, Daniel, é que eu vim. Daí a minha pergunta para nós é: os anjos têm descido por causa da sua oração? Os anjos têm descido por causa da minha oração? Será que tem sido uma oração tão pura e poderosa ao ponto de Deus falar: vai lá e responde a oração da minha serva, responde a oração do meu servo? Daniel, ele causou esse impacto, ele causou um mover dos anjos no mundo espiritual a favor dele. E uma guerra se levantou, e os demônios se levantaram. E eu quero ler o que Efésios 6:12 diz para nós. Nós estamos falando de uma batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é principados? O que são dominadores? Aqui fala de autoridade demoníaca, governos, demônios que governam cidades, governos que governam estados, demônios que governam o país. Qual é um demônio que está governando o nosso país agora? O demônio da corrupção, da mentira, do engano. Há um mover das trevas
que é? Olha aqui, mas para isso nós temos que tomar posse e nos posicionar. Todos nós aqui, 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Duas coisas nós temos que entender. Satanás, ele só atua com crente que briga e luta com carne, que luta com pessoas. Tá? Então, ele diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra esses principados e potestades que eu te falei. Primeira coisa que você tem que começar a entender. Ah, mas a minha guerra com a minha esposa. Não é com ela, não. Ah, com meu filho, não, com o irmão, não. Não, o que Deus está dizendo aí, vamos parar com isso e vamos entrar aí na posição. Jejua pela sua esposa, jejua pelo seu esposo, jejua pelo seu patrão, jejua pelo seu pastor, jejua por essa pessoa aí que você está com problema com ela. Porque se você estiver irritadinho com ela e ela com você, me perdoa, eu falo isso com muito amor, mas nós estamos na carne. Satanás está aplaudindo, está te amarrando na cadeira. É sério, gente. Hoje eu não vim aqui para brincar, não. Eu tenho que falar, meu marido sabe o temor que eu tenho. E a aflição que eu estava para subir nesse púlpito aqui hoje. Tá? E tem uma outra boa notícia para você, que diz assim em Lucas 10, 19 e 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os demônios sujeitam a vós, mas alegrai-vos por ter os vossos nomes escritos no céu. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está fazendo uma colocação tremenda. Tá? O que é mais valioso não é que os demônios se submetem, que isso aí eles vão submeter mesmo, Jesus está dizendo. Para Jesus isso é comum, é o plano dele, que os demônios se submetam a nós. Para Jesus isso não é grande novidade, tá? Mas ele fala, mas o que tem que ter valor mesmo é vocês saberem que vocês são filhos. Que vocês são filhos e os vossos nomes está escrito no céu. Ok, quais são as nossas armas para derrubar esses principados, essas potestades? Vamos repetir, repita comigo, jejum, oração e humilhação, humildade e muita vigilância, né? Ok. É uma batalha, queridos, difícil para o homem carnal, quando o apóstolo Paulo diz que o homem na carne não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só são entendidas no Espírito, porque Deus é Espírito. Mas para isso Ele nos deu o Espírito Santo, para nos trazer a revelação no nosso espírito. E Ele diz, a nossa guerra, queridos, ela é invisível. Você não vê. Talvez você está aí do lado de uma pessoa. Não é com ele. Ela é invisível, você não vê. Essa batalha espiritual ela acontece de forma invisível no mundo espiritual. Entre anjos e demônios. Pastora, demônio? Quase ninguém mais fala sobre isso. Né? Sim. A batalha ela é travada entre anjos e demônios. Hebreus 1,14. Vamos primeiro falar dos anjos de Deus. Quem são os anjos de Deus, tá? Vamos lá. Hebreus 1,14. São todos eles espíritos ministradores. Anjos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. E eles nos servem de várias formas. Os anjos foram levantados, queridos. Os anjos sempre existiu antes. Mas quando Deus criou o homem, os anjos foram levantados para cuidar dos filhos de Deus. A Bíblia diz que eles são ministradores. É eles que nos cuidam de nós. A gente pode olhar na Bíblia várias atuações deles. Esse dia o pastor Celso falou sobre os anjos, cuidando de nós. Você vê ali em Sodoma e Gomorra, quando eles querem destruir, que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. O que Deus fala? Envia lá os anjos para tirar Ló e a sua família daquela guerra, né? E direcionar eles até as campinas
Zacarias. E a gente pode ver várias atuações desses anjos. A gente pode olhar uma coisa tremenda. Tem os anjos de guerra, tem os anjos que vêm e nos dá livramento, tem o anjo mensageiro. A gente vê claramente que Gabriel, um anjo que é muito falado, ele é um anjo mensageiro exclusivo. Ali em Daniel, no capítulo 9, ele levou a mensagem, ele traz a mensagem para Daniel. Daí você olha ali em Zacarias, foi Gabriel que levou a mensagem para Zacarias, dizendo que ele iria ter um filho, e esse menino seria João Batista, e ele iria abrir os caminhos para o Senhor. Daí a gente vê Gabriel novamente atuando ali para Maria. Ele vem trazer a mensagem que Maria, ela ia ter um filho nascido do Espírito, e ele seria o Salvador. Então a gente olha aqui o mover dos anjos, tá? E os anjos de Deus, eles vêm para nos guardar, para nos livrar, para nos direcionar e para nos trazer mensagens, respostas de oração, tá? Agora vamos para os anjos maus. Vamos lá, para te mostrar como é que funciona a guerra. Quem são os anjos maus? São os demônios. Demônios. De onde eles vieram? Vamos começar por Satanás. Eu sei que muitos aqui já sabem, mas nós temos muitos novos convertidos dentro da igreja que não conhecem esse lado. Da onde eles vieram? Deus criou Lúcifer, que quer dizer Lúcifer, anjo de luz, tá? A Bíblia diz que ele era lindo, dele saía sons, que ele era formoso, que ele era um querubim ungido, o único querubim que a Bíblia fala que ele era ungido, e que foi dado para ele muito poder. E o que acontece com esse cara? Esse Lúcifer, o anjo de luz, ele se torna em Satanás. O que significa Satanás? De anjo de luz, ele se transforma em inimigo, em adversário, inimigo de Deus. Por quê? Porque entrou no seu coração o orgulho e a vaidade, porque ele sobressaía, ele tinha uma capacitação maior do que todos, eu creio. E a Bíblia declara aqui, eu quero ler para vocês, em Ezequiel, a história desse ser, 28:17. E elevou o teu coração. Por isso que eu falo, gente, presta atenção. Quando a gente, eu falo me incluindo, se torna arrogante, orgulhoso, quando Deus olha para nós, ele lembra de Satanás. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Daí Ezequiel, aqui 28, 14 ao 15 diz: eu te coloquei como querubim da guarda, estivesse sobre o meu monte santo de Deus, o monte santo de Deus, perfeito, ele era perfeito, era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criada até que em ti se encontrou iniquidade. Ele cresceu, ele se elevou por ele mesmo. Ele disse: eu vou construir um trono nas extremidades e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele esqueceu que ele era criatura. Ele queria ser igual ao Criador, por mais poder e beleza e capacitação que ele tivesse. Mas ele esqueceu que ele era criatura e Deus o Criador. E às vezes isso pode acontecer com a gente. A gente esquece que a gente é criatura e ele o Criador. E às vezes eu vejo gente falando que quer dar ordem para Deus. Se nós queremos dar ordem para Deus, é o orgulho que está dentro de nós. Nós estamos achando muito merecedor. E Deus olha para nós e fala: eu tenho que tratar, porque é filho meu e não de Satanás. Então, e quem são os demônios? Que Satanás tem a sua turma. Os demônios foi 1/3 dos anjos, que quando ele estava lá no céu, que ele se engrandeceu, ele contaminou 1/3 dos anjos, tá? E esses anjos se tornaram em demônios, que é o que trabalha para ele na terra, para destruir, para matar, para roubar. E aqui em Isaías, o que acontece quando toda essa história Deus fala, chega lá em cima? Olha o que acontece, Isaías 14:12. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Daí Jesus vem ali em Lucas 10:18 e fala
eles caíram aqui, queridos. E agora, para eles ofenderem a Deus, para eles machucarem a Deus, o que eles tentam? Nos destruir, porque nós somos filhos. Você como pai, você como mãe, quando alguém faz mal ao seu filho, não dói? Então é a forma que Satanás achou para machucar a Deus. Mas isso vai depender da nossa posição. Mas vamos continuar aqui. O que eu quero dizer para vocês também, que nessa batalha tem os territórios espirituais. Vocês estão comigo? Daniel 10:13 diz assim, quando ele está ali dialogando: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O que estava acontecendo aqui? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Daniel estava em oração. Começou o seu primeiro dia, foi até 21 dias, orando e intercedendo pelo povo. O céu se moveu, Deus enviou os seus anjos, e esse anjo que uns dizem ser Jesus e outros dizem que ele não é Jesus. Mas depois a gente explica melhor. Mas ele era um anjo, porque a visão que João teve ali em Apocalipse é a mesma característica. Mas outros discutem dizendo, mas se era Jesus, por que teve tanto impedimento para ele descer? Então não tem como a gente afirmar se era ou se não era, tá? Mas provavelmente eu creio que não era, tá? Então o que acontece? Quando ele começa a orar, que o anjo mensageiro vem para descer, para trazer a mensagem para ele, os demônios agora começam a guerrear. Para impedir que a mensagem chega. Para impedir que a resposta de oração de Daniel chega. Tá? E foi tão forte a batalha, gente. Por isso que eu quero que vocês entendam. Não é brincadeira. É sério. É por isso que eu falo, é tempo da gente se posicionar como igreja, se posicionar como pai, como mãe, como filhos, vocês que estão inseridos no ministério. Gente, nós temos que ter jejum, nós temos que ter oração. Você quer ver a diferença naquilo que você toca, naquilo que você fala, num abraço que você dá? É espiritual. Nós temos que posicionar menos blá, blá, blá e mais posicionamento. Menos vamos fazer, mas eu acho que a ligação tem que ser, primeiro vamos jejuar, vamos orar, e Deus vai dar a direção. Por que às vezes você não flui? Por que às vezes parece que está tudo amarrado? Porque não está tendo a direção de Deus. Os demônios estão parando, estão se levantando e diz, para esse cara aí, para essa mulher aí, porque não está tendo armas poderosas o suficiente para impedir que a gente trabalhe. Oh, Jesus. Então, queridos, voltando aqui, travou-se uma batalha. E a batalha era tão forte que vocês sabem quem era Miguel, que foi falado aqui? Miguel teve que chamar Miguel. Porque os anjos normal do exército de Deus não foi o suficiente. Miguel, ele era o chefe do exército. Ele é o chefe do exército de Deus. Ele é poderoso. Ele é forte. Foi a esse nível. Temos que chamar o arcanjo, tanto que ele é um arcanjo, é o único arcanjo da Bíblia. Temos que chamar o arcanjo, porque só os anjos não está sendo o suficiente para levar a resposta de oração de Daniel. Vocês estão entendendo? Eu quero ter certeza que vocês estão entendendo. É tão importante que vocês entendam. Eu estou tranquila. Ah, Jesus. O que Deus está querendo dizer? Seja um crente como Daniel, ao ponto de ter que chamar o arcanjo. Deus tem prazer, porque ele estava intercedendo por uma nação. Olha o principado que estava ali. Às vezes a gente fala, vamos orar pela cidade de Nuga.
Aqui é principado. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela América. É posicionamento, é preço, é jejum, é oração. Porque nós não estamos lutando contra os homens. O que precisa ser derrubado primeiro é o que está aqui em cima. Igual eu vejo pessoas reclamando, a minha casa. Nós precisamos derrubar aquilo que está só influenciando a nossa casa. E não é falando, é pagando preço, é entrando para dentro do quarto, fechar a porta, tá, e falar com ele e esvaziar a sua barriguinha. Sabe por quê? Porque ele no jejum e na oração, ele recebeu toda a revelação. Jejum e oração é para você ficar sensível à voz de Deus. Jejum e oração é para Deus abrir o sobrenatural para você. É mostrar o que está acontecendo aqui em cima. É mostrar o porquê que o seu filho não vai. É mostrar porquê que você não consegue. É mostrar as amarras que está envolvendo a vida por trás daquilo tudo ali que você não está conseguindo ver. É isso que Deus quer, que nós voltemos. Voltemos, porque os demônios são territoriais, tá? E eu quero mostrar aqui rapidamente para você. Gente, Judas 1:9, Moisés morreu. Lembra? A gente sempre fala que Deus escondeu o corpo de Moisés. Vai ali, o Judas só tem um capítulo, tá, gente? Vai lá em Judas, não precisa ir agora não. 1:9, que você vai ler lá isso aqui, ó, que eu anotei aqui. No entanto, o arcanjo Miguel, falando desse anjo de guerra, desse anjo poderoso, nossa, minha visão está horrível. Quando disputava com o diabo o corpo de Moisés, não argumentando nada, ele disse: o Senhor te repreenda. Era tão a sede que Satanás tinha, era o diabo em pessoa ali, tentando pegar o corpo de Moisés. E novamente, o arcanjo, a batalha ali era grande, foi enviada. E o próprio arcanjo, ele não desafiou Satanás. O que ele disse? O Senhor te repreenda. Porque Deus não tirou o poder de Lúcifer. Deus não tirou. E muita gente fala, eu piso na cabeça do diabo, eu chuto o diabo para lá, esses crentes, irmão, ele está assim, pensa assim mesmo. É nessa pegada que eu quero você, que eu deito e rolo com você e você não me perturba. É o que ele diz. Então, quando a gente fala de espíritos territoriais, tá? Que quando foi enviado o arcanjo. O que são espíritos territoriais? Tá? Eles alojam numa cidade, eles trabalham naquela direção. Num país, como eu já falei, tem cidades que é tomada pelo vício. Eles estão trabalhando naquela área. Outras cidades violentas, vamos falar de cidades. É o espírito da violência que está ali batendo, é muita violência, algo sobrenatural. Tá? Suicídio, cidade do Zacarias, gente, uma cidade desse tamanho. O que mais tem ali naquela cidade é suicídio. Espírito de suicídio. E também, uma vez por ano, tem uma festa de idolatria que dura uma semana. As ruas lotadas. Espírito da idolatria, daí vem o suicídio, daí já opera o espírito de acidente, gente bebendo, do álcool, prostituição, adultério. E tem famílias que ela é perseguida pelo espírito de divórcio. São espíritos familiares trabalhando, destruindo naquela área. E nós estamos conformando. Então eles vieram para isso. Mas se nós nos colocarmos como Daniel, ele vai nos dar estratégia. E já terminando aqui, que eu quero orar com vocês, aqui o conselho, lute espiritualmente. Tá? Essa luta, enquanto nós estivermos aqui, ela vai ser real. Daniel teve que jejuar com 17 e morreu jejuando, gente. Tá? Daniel 10:19 diz, não temas, homem muito amado, querido meu, paz seja contigo, ser forte, o que Deus está dizendo. E ele refala novamente, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e diz,
Fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. Várias vezes o profeta Daniel caiu diante desse homem e ele não deixou que ele ficasse prostrado. É guerra, não é adoração. Levanta, adorar é a Deus. E aqui, sabe quando isso vai terminar, queridos? Sabe quando isso vai terminar? Eu vou ler aqui em Apocalipse 12, 9. Lá, quando for o final. E foi expulso, quando Jesus vem e guerreia, face to face. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos foram lançados no lago. Enquanto estamos no mundo, devemos lutar espiritualmente contra todo mal. E para lutar espiritualmente contra todo mal, eu estou falando para vocês de uma batalha, de uma guerra de jejum, oração, que é o que Daniel nos apresenta. E é o que Esther, tem o jejum de Esther, que nos apresenta, o jejum de Jesus, que nos apresenta. Jonas, quando vai ministrar em Nínive, que o rei se quebranta, a primeira coisa que ele declara, jejum e oração, até os animais ele mandou colocar em jejum e oração para vir o perdão de Deus sobre aquela nação. Vamos colocar em pé, eu quero chamar o grupo de louvor aqui rapidamente. Então eu quero te encorajar, não desista do jejum, fica firme, faça do seu jeito, mas fica firme. E você vai ver a autoridade que Deus vai te dar até o final desse tempo aí que nós estamos jejuando. Eu profetizo que Deus vai dar visão para você quando estiver orando. Deus vai te dar revelação quando você estiver orando. Deus vai te levar em textos profundos da palavra quando você estiver orando. Tá? Tira o seu momento de oração e jejua. Porque Deus, você quer um ano de 2024 diferente? Mês de janeiro, mês de pagar o preço pelo restante do ano. Mês para ter a direção para o ano inteiro da sua vida, da sua casa e do seu ministério. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E eu quero que hoje você, aí onde você está, que você comece a orar. Você comece a orar. Senhor, talvez eu não estou dando conta de fazer esse jejum, mas hoje eu te peço, Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso jejuar. Queridos, há uns anos atrás, eu vou falar isso, não é para me engrandecer, não. Eu sou apaixonada com carne. Amo carne. Há uns 10 anos atrás, no ano novo, Deus falou para mim aqui, eu quero um jejum de 1 ano. Eu quero que você me entregue algo. E eu fui orar. E o que veio no meu coração, eu falei, Deus, o Senhor tem sido tão bom, que eu não tenho nada para jejuar assim, tão especificamente. Mas eu quero, se o Senhor aceitar, eu quero ficar sem comer carne 1 ano, por gratidão a tudo que o Senhor tem feito e fez, tá? E nesse ano, o Senhor vem novamente, eu quero um jejum. E eu falei, Senhor, o Senhor tem sido tão bom para mim, mas eu quero te entregar algo por 1 ano. Eu te entrego o doce, que eu sou apaixonada. Então, queridos, e a gente vê a bondade de Deus o tempo todo na nossa vida. Tira algo, não precisa ser 1 ano, 1 semana. Jovens, tira o celular 1 semana. Tira, entrega isso para Deus. Senhor, eu quero durante 1 semana. Jovens não é só os jovens não. Tem adultos que são viciados aqui em celular, não conseguem. Eu sei que todos nós hoje amamos celular. Entrega. Mas durante o tempo que eu gasto no telefone, eu vou dedicar pelo menos 1 hora por dia para estar na tua presença. Aquilo que você mais ama. Se você não está fazendo o jejum de Daniel, aquilo que você mais ama, entrega para Deus nesses 21 dias. Em forma de jejum. E fala, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero
Eu quero só aprender a ouvir a sua voz, a discernir a sua voz. E o que eu quero, Deus, é ter a revelação e eu quero ter a visão daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Então vamos orar? Comece a falar com Deus aí. Vamos fazer um barulho santo neste lugar, tá? Abra a sua boca. Satanás não quer que você ore. Satanás odiou essa mensagem. Mas eu quero dizer para você, abra a sua boca agora e comece. É você com Deus. É você com Deus. Senhor, olha, fala com Ele. Eu não sei o que você tem para falar com Ele, mas Deus sabe. Que seja uma noite de entrega. Uma noite de entrega.